Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre as comissões de conciliação prévia, conhecidas pela sigla CCP. Pessoal, este tema ele não é dos mais comuns em prova, mas vocês vão perceber aqui que é um tema curto e relativamente simples, ok? Então nós temos que estar prontos para gabaritar, para matar a questão que vier a respeito desse tema, ok? Então, iniciando aqui, comissões de conciliação prévia. Pessoal, antes de adentrarmos ali no assunto, gostaria de comentar que elas surgiram nos anos 2000 por meio dessa lei aqui, Lei 9958 de 2000, que promoveu uma alteração na CLT. Ela alterou a CLT de modo a incluir diversos dispositivos, vários artigos que falam sobre as comissões de conciliação prévia. Ok? Então, as comissões foram introduzidas na CLT por meio aqui dessa Lei 9958. Pessoal, isso aqui foi uma tentativa, né, do Estado de desafogar o Poder Judiciário. Mas como assim? Então, criou-se, né, dentro do âmbito das empresas, em regra, algumas estruturas destinadas a solucionar os conflitos que podem surgir no âmbito das relações de emprego. Então, eu sou ali empregado de uma empresa e surgiu algum conflito ali, algum problema, algum desentendimento com o empregador, alguma verba que eu acho que me é devida e o empregador acha que não tem que pagar ela. Então, para evitar que eu vá para o Poder Judiciário, que eu entre lá, ajuize uma reclamação trabalhista contra esse empregador, né? Criou-se essas estruturas, essas comissões, de modo a tentar solucionar esses conflitos ali no âmbito da empresa, ok? Então, caso o meu conflito eu consiga solucionar ali dentro da própria empresa, é uma ação a menos que vai ser ingressada, que vai ser ajuizada na justiça, ok? Então, mas como assim, professor? Como é que funciona? Vamos supor o seguinte, eu sofro um acidente do trabalho, né, e eu lesiono um membro, por exemplo. O que vai acontecer? Acabou que, pela minha análise ali, eu achei que o empregador ele foi negligente. Ele deveria ter instalado um equipamento de proteção e deixou de instalar. Então, ele que, na verdade, né, ele foi responsável por esse meu acidente do trabalho. Então, eu quero receber uma indenização, né? É dever desse empregador me indenizar. E eu acho que me é devido o valor de R$100.000, por exemplo. Então, eu vou chegar para o empregador e vou comunicar a ele a minha intenção, né, esse dever dele de me indenizar e a minha pretensão de receber essa quantia. Já ele até concorda ali em me pagar alguma coisa, porque ele reconhece a falta dele, mas ele acha que deve me pagar R$10.000, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Né, nós vamos sentar em uma mesa de negociação, junto com um conciliador, e nós vamos tentar chegar a um acordo. Então, ele vai falar, não, R$100.000 é muito, eu estou disposto a pagar, até pago um pouquinho mais do que 10, mas no máximo 20. Né? Então, a gente vai fazendo ali concessões recíprocas e a gente consegue chegar a um acordo, a gente vai poder conciliar e solucionar o conflito, ok? Então, o objetivo dessas comissões de conciliação prévia é tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho, ok? Como eu disse, com uma tentativa de desafogar o Poder Judiciário, de reduzir a quantidade de ações judiciais que são ingressadas, que são apresentadas à Justiça. E aqui estamos falando especificamente da Justiça do Trabalho. Ok? Agora, como que se dá a instituição dessas comissões de conciliação prévia, pessoal? Vamos ver aqui como é que a CLT prevê isso. Ok? Então vamos aqui o artigo 625-A, que foi incluído na CLT por aquela lei que comentamos no slide anterior. Este artigo diz o seguinte, as empresas e os sindicatos, então, aqui já extraímos uma primeira conclusão. Quem poderá instituir as comissões de conciliação prévia? Tanto as empresas, ok? Quanto os sindicatos. Então, os sindicatos também podem instituir as comissões de conciliação prévia. Agora, seguindo aqui então, as empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia.
Pessoal, e a CLT disse podem, mas não disse devem. Daqui a gente conclui que a instituição de uma conciliação, de uma comissão de conciliação prévia, ela é facultativa, ok? O empregador e também o sindicato, eles têm a faculdade de decidir se vão ou não instituir aquela comissão de conciliação prévia, ok? O empregador não está obrigado, pela letra da CLT, a instituir essa comissão. Ok? Então, elas são de instituição facultativa por parte do empregador. Ok? E continuando aqui na leitura do 625A. Essas comissões de conciliação prévia, elas terão composição paritária, com representantes dos empregados e representantes dos empregadores. Ok? Com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Ok, pessoal? O foco, né, o grande objetivo das CCPs são os conflitos individuais. Quando a gente falar em conflitos coletivos de trabalho, pessoal, esses conflitos, coletivos, eles não vão ser tratados pelas comissões de conciliação prévia, ok? Então, apenas os conflitos individuais. E quando a gente diz que a CCP tem uma composição paritária, isso quer dizer que ela vai ter uma mesma quantidade de representantes dos empregados com a quantidade de representantes dos empregadores, ou seja, meio a meio, metade dos empregados e metade dos empregadores, ok? Então, é isso que diz o artigo 625A, seu caput. Agora, pessoal, existe uma outra possibilidade, que nós vamos ver aqui no slide, da comissão ser instituída no âmbito de mais empresas, de um grupo de empresas. Então, por exemplo, eu sou ali uma pequena empresa e eu tenho poucos empregados, eu tenho ali 10, 15 empregados. E eu, enquanto empregador, eu até quero instituir uma comissão, mas com tão poucos empregados, será que vale a pena eu instituir uma comissão? Então, para resolver esse caso, né, esse impasse, a CLT autoriza que eu, enquanto empresa de porte reduzido, eu me associe a um grupo de empresas e nós, em conjunto, instituímos uma CCP. Então, é isso que vai dizer aqui o parágrafo único do artigo 625A, que diz que as comissões referidas no caput deste artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas, ou seja, por duas ou mais empresas, ou ainda ter caráter intersindical. Como assim intersindical? Aqui, pessoal, estamos falando também de um grupo de sindicatos, ou seja, mais de um sindicato instituir uma comissão de conciliação prévia. Ok? Então, pode ser instituída no âmbito da empresa? Pode. Então, no âmbito da empresa, pode. Pode ser instituída no âmbito do sindicato? Pode também. Okay? Pode ser instituída por um grupo de empresas? Pode também. Ok? E pode ser instituída por um grupo de sindicatos? Pode também. E a CLT vai chamar isso de caráter intersindical. Ok? Tudo isso aqui é válido. Outra, pessoal, nós vimos que elas são de constituição facultativa, mas caso sejam instituídas, como é que será a composição dessas comissões, pessoal? Vai haver aí duas situações. A CCP instituída no âmbito da empresa, ok? E a CCP instituída no âmbito do sindicato. E as regras vão variar conforme o âmbito dessa CCP, ok? Quando ela for instituída no âmbito da empresa, CCP lá dentro da empresa, a CLT vai dizer que essa comissão será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 10 membros. Ok? Então, de 2 a 10 membros. E observará as seguintes normas. Vamos lá. Metade dos seus membros será indicada pelo empregador. E a outra metade vai ser eleita pelos empregados.
ok? Eleita pelos empregados em escrutínio secreto, ou seja, em votação secreta, fiscalizado, né? Essa votação deve ser fiscalizada pelo sindicato da categoria profissional. Aqui, a gente precisa destacar o seguinte, vimos aqui que metade vai representar o empregador e metade vai representar os empregados, ok? Mas aqui é importante a gente ficar atento a esses verbos. A metade indicada pelo empregador, ela será indicada. Já a metade dos empregados, ela vai ser, vejam aqui, eleita. Ok? Então, assim, como comentamos lá para a composição das comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAs, há uma diferença, né, entre a forma de designação desses representantes. Nós sabemos que a CCP vai ter metade dos seus membros indicada pelo empregador, né, ali indicada, designada pelo empregador, e a outra metade, pessoal, deve haver uma eleição por parte dos empregados para indicar quais empregados queriam compor essa comissão de conciliação prévia, ok? Importante a gente ficar atento a isso. Além disso, haverá na comissão tanto os suplentes quanto forem os titulares. Ou seja, eu vou ter ali de 2 a 10 titulares, membros titulares, certo? E mais 2 a 10 suplentes. Ok? Então, é necessário também a indicação e a eleição de suplentes. Outro caso, pessoal, o mandato. O mandato dos membros dessa comissão, sejam titulares, sejam suplentes, ele vai ser de 1 ano. 1 ano, permitida uma recondução. Então, recondução única. Aqui para esses membros da Comissão de Conciliação Prévia. E aqui, pessoal, vocês estão percebendo que isso aqui é muito parecido com o que nós vimos para a CIPA. Ok? A CIPA também tinha metade dos seus membros indicada pelo empregador, metade eleita pelos empregados, titulares em igual número de suplentes e também o mandato era de 1 ano, lá é permitida uma reeleição e aqui permitida uma recondução. Ok? Agora, quando a gente fala em CCP no âmbito dos sindicatos, aí, pessoal, não são essas regras que vão ser aplicadas, essas regras não vão valer para a CCP do sindicato. No caso do sindicato, o que vai valer? Essas comissões no âmbito do sindicato terão sua constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Ok? Então, as CCPs no âmbito do sindicato, aqui a liberdade para que sejam pactuadas normas de funcionamento, de constituição, diversas dessas que são aplicáveis à CCP no âmbito das empresas. Ok? Vamos lá, pessoal. Aqui nós precisamos de comentar aquela importante diferença que cai em prova, né, entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Vimos lá que a suspensão do contrato de trabalho é quando o empregado deixa de receber seus salários, mas também deixa de trabalhar. Ok? Já a interrupção, o empregado deixa de trabalhar, mas continua recebendo, continua percebendo o seu salário, a sua remuneração. Ok? A gente vai ver que aqui na CCP, na Comissão de Conciliação Prévia, quando o empregado é convocado, o empregado membro da CCP, ele é convocado para atuar como conciliador, ele vai deixar de prestar os seus serviços naquele momento e aí o seu contrato de trabalho vai ficar interrompido, certo? Interrompido porque ele deixa de prestar o serviço, mas continua recebendo normalmente. Vamos ver aqui na tela. Diz assim o artigo 625b, parágrafo 2º. Diz que o representante dos empregados, então aqui a gente está falando apenas dos representantes dos empregados, representante do empregador não está aqui dentro, desenvolverá seu trabalho normal na empresa, ok? Afastando-se de suas atividades apenas quando convocado. Apenas quando convocado
para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade, ok? Então o que acontece? Vamos supor um metalúrgico. O metalúrgico, ele foi eleito pelos seus colegas, pelos seus pares, para representá-los na comissão de conciliação prévia ali dentro da empresa. Então, ele continua trabalhando normal nas suas atividades ali na linha de produção, mas quando ele é convocado para atuar como conciliador, aí, pessoal, ele vai deixar de prestar o seu serviço e vai lá sentar na mesa de negociação lá na comissão de conciliação prévia e naquele momento o seu contrato de trabalho está interrompido, ok? E só naquele momento, a partir encerrada a etapa de negociação, de conciliação, aí ele volta para suas atividades comuns e o seu contrato de trabalho deixa de ficar interrompido. Ok? Então isso é a interrupção do contrato de trabalho do representante dos empregados na CCP. Agora, tem um outro efeito muito importante. Assim como comentamos lá nos representantes dos empregados lá na CIPA, na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, aqui o representante dos empregados vai ter também uma estabilidade ou garantia provisória de emprego. Vamos ver aqui como é que isso funciona. Então vamos falar aqui da garantia provisória de emprego desses membros da CCP. Então, diz assim o artigo 625b, agora o parágrafo 1º, é vedada a dispensa dos representantes dos empregados. Ok? Dos representantes dos empregados, membros da comissão de conciliação prévia, titulares e suplentes também. Titulares e suplentes até 1 ano após o final do mandato. Após 1 ano. Até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta nos termos da lei. Ok? Pessoal, o que é importante aqui para a gente precisa levar para a prova? Essa garantia de emprego só atinge o representante dos empregados. Ah, professor, então o representante do empregador na CCP não tem direito à garantia? É isso mesmo. Não vai ter direito à garantia. Além disso, ela vai atingir titulares e suplentes também. Ok? Suplentes também que são eleitos em igual número. E além disso, ela vai valer até 1 ano após o fim do mandato. Após o final do mandato. Ok? Então, professor, esse empregado nunca vai poder ser demitido? Não, não é bem assim. Se ele cometer uma falta grave, se for o caso de uma demissão por justa causa, aí sim ele vai poder ser demitido, porque esta aqui é uma garantia de emprego ou estabilidade provisória e relativa, ok? Ele pode ser demitido desde que seja por justa causa. Vamos em frente, pessoal. Como é que se dá o funcionamento, né? Como é que funciona quando uma demanda ela é submetida à comissão de conciliação prévia? Aqui, só para a gente recapitular, vimos que a Constituição da CCP ela é facultativa. O empregador decide ou não se vai instituí-la. Vamos supor que eu sou empregado de uma empresa que decidiu criar uma CCP. Então, lá na minha empresa existe uma comissão de conciliação prévia. E eu sou aquele empregado acidentado, daquele exemplo anterior, então, agora a pergunta é a seguinte, eu sou obrigado a submeter o meu caso a essa comissão de conciliação prévia, ou eu posso ir direto para o Poder Judiciário? Eu posso ir lá direto, elaborar uma petição inicial e ingressar em juízo com essa ação judicial? Pessoal, a resposta é que eu posso sim ir direto para o Poder Judiciário. Ou seja, eu não sou obrigado a levar a minha demanda para a CCP. Eu não sou obrigado a provocar a comissão de conciliação prévia. Ok? Este é o entendimento majoritário. Entendimento de que a submissão das demandas à CCP é facultativa. É facultativa. Ok? Isso por quê? Isso por força do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Princípio que está previsto no artigo 5º da Constituição, lá no inciso 35, que diz que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ok? Então, eu, enquanto empregado de empresa que tem CCP, eu não preciso necessariamente submeter meu caso a essa empresa, a essa comissão, desculpa. Eu posso ir direto para o Poder Judiciário. Ok? Mas vamos supor que eu decida submeter meu caso à CCP. O que vai acontecer, pessoal?
Então, se eu submeter a demanda à CCP, ou em outras palavras, se eu provocar a CCP, se houver a provocação da CCP, eu vou ter que formular a minha demanda por escrito, ou se eu deduzi-la, né, ali verbalmente, um membro da comissão vai reduzi-la a termo, ele vai digitar, vai escrever essa minha demanda, ok? De modo que será entregue cópia datada da demanda e assinada pelo membro aos interessados, ok? Então vai ser formalizado, vai ser por escrito. Aqui, pessoal, nós vamos ver a importância desta cópia ser datada, de eu ter um protocolo com a data em que eu provoquei a CCP. Porque vai acontecer o seguinte, vamos ler aqui no artigo 625G. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da comissão de conciliação prévia. Ok? Esse prazo vai recomeçar a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no artigo 625F. Esse artigo diz que a CCP tem 10 dias para realizar a sessão de tentativa de conciliação. Como assim, pessoal? Como assim esse prazo prescricional será suspenso? Aqui, só para a gente relembrar, nós sabemos que a prescrição trabalhista ela possui 2 prazos. Ela é ao mesmo tempo bienal, ok? Conforme estudamos, e ao mesmo tempo ela é quinquenal. Então ela é bienal e quinquenal. Agora, vamos supor o seguinte caso, pessoal. Vamos supor, eu vou desenhar aqui uma linha do tempo. Aqui uma linha do tempo. E vamos supor que o meu contrato de trabalho ele foi extinto aqui nessa data, no mês 5, né, maio de 2016, no mês 5. Então, aqui houve a extinção do contrato de trabalho, já com a projeção do aviso prévio, data final, extinção do contrato de trabalho. Quando o contrato de trabalho é extinto, o que ocorre com o prazo prescricional? Ele começa a correr. Então, aquela prescrição bienal, esta prescrição bienal aqui, ela começou a correr. Então, prescrição bienal começou a fluir. E o que aconteceu? Ela fluiu aqui por 6 meses. Vou trocar de cor. Então, essa prescrição bienal que fluiu por 6 meses. E após esses 6 meses, eu, enquanto empregado, eu decidi provocar a comissão de conciliação prévia. Então, aqui, provocação da comissão de conciliação prévia. Ok? Eu submeti o meu caso à comissão de conciliação prévia. E aqui, pessoal, vamos, né, para facilitar o nosso exemplo, para que vocês consigam gravar bem isso que a gente está comentando, vamos supor que entre agendamento da primeira sessão, da primeira rodada de negociação, né, foram feitas várias tentativas de negociação, essa demanda ficou ali na CCP por 6 meses. Ok? A gente vai ver que na prática isso aqui é difícil, mas para que fique bem claro aqui o nosso exemplo. Então, por 6 meses ela ficou ali na comissão de conciliação prévia e depois desses 6 meses eu tive uma resposta da comissão de que o empregador não aceitou minha proposta. Então, foi frustrada a tentativa de conciliação. Resposta da CCP. Então, a CCP demorou 6 meses para me dar essa resposta. Aqui, pessoal, quando ela me dá essa resposta, o que vai acontecer com a prescrição bienal? Pessoal, essa prescrição que estava suspensa aqui nesse período de 6 meses, né, essa prescrição aqui vai voltar a correr. Ela vai voltar a correr pelo tempo que lhe faltava. Ou seja, se havia corrido 6 meses de prescrição bienal, aqui, pessoal, eu vou ter mais 1 ano e meio para recorrer ao Poder Judiciário para resolver o meu caso.
ok? Então eu tenho aqui mais, trocando de cor, eu tenho aqui mais, vamos converter aqui para meses, eu tenho aqui mais 18 meses para, ao final desse período aqui, ajuizar a minha reclamação trabalhista, ok? Isso porque, durante o período em que a demanda ficou na CCP, durante aqui esses 6 meses em que a demanda ficou na CCP, a prescrição estava suspensa, ok? Então, se meu contrato foi extinto no mês 5 de 2016, eu vou ter até quando aqui para ajuizar a minha reclamação trabalhista, pessoal? Aqui eu vou ter até o mês 11 de 2018, ok? Então, são 2 anos e meio após a extinção do contrato. 2 anos da prescrição bienal e mais 6 meses em que a minha demanda, o meu caso, ficou suspenso na Comissão de Conciliação Prévia, ok? Vamos reler aqui o artigo 625G para que tudo isso fique claro. O prazo prescricional será suspenso. Suspenso não quer dizer interrompido, não, aqui o prazo é suspenso. A partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir pelo que lhe resta. Ok? Então eu não vou reiniciar a contagem ali do zero de novo. Eu vou recomeçar ali dos 6 meses, a partir da tentativa frustrada de conciliação. Então, pessoal, isso aqui é o que ocorre com prazo prescricional quando eu submeto, quando eu provoco uma comissão de conciliação prévia. O prazo prescricional fica suspenso. Ok? E aqui, continuando o funcionamento de uma comissão de conciliação prévia, pessoal. Então, vimos lá que eu posso decidir por submeter ou não o meu caso, a minha demanda à comissão de conciliação prévia, mas vamos supor que eu decidi provocar a CCP. Então, eu submeti o meu caso à comissão de conciliação prévia. Aqui, pessoal, tem apenas 2 resultados possíveis, ok? Um resultado possível é que houve conciliação. A conciliação foi bem sucedida e nós conseguimos chegar a um acordo. Então, um resultado possível é a ocorrência da conciliação. O outro resultado possível é que a negociação foi frustrada. Frustrada a tentativa de conciliação. Okay? As partes não chegaram a um consenso quanto ao valor que era devido, por exemplo. Então, a conciliação, a tentativa de conciliação é frustrada. Pessoal, aqui, o que é mais importante que a gente leve para a prova? Eu já vi questão cobrando isso. É a diferença entre os documentos, entre o documento que é fornecido quando a conciliação é frustrada e quando a conciliação é bem sucedida, ok? É preciso que a gente fique atento. Quando houver conciliação, quando for bem sucedida, vai ser lavrado um termo. Ok? Um termo. Já quando a tentativa de conciliação é frustrada, vai ser fornecida ao empregado uma declaração. Ok? Uma declaração de tentativa frustrada de conciliação. E aqui será fornecido, aqui em cima, será fornecido um termo de conciliação. Ok? É importante a gente ficar atento a essa nomenclatura em prova. Então vamos ver como a CLT regulamenta isso. Aqui no parágrafo 2º do 625D, ela diz que, não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador uma declaração, ok? É este caso aqui abaixo. Será fornecida uma declaração de tentativa conciliatória frustrada, com a descrição do seu objeto, firmado pelos membros da comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista. Ok? Então aqui reclamação trabalhista é aquela ação, aquele processo que o empregado entra contra o empregador na Justiça do Trabalho. Já, por outro lado, já partindo aqui para o 625E, se for aceita a conciliação, será lavrado termo de conciliação assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu preposto, pelos membros da comissão, fornecendo-se cópias às partes. Ok? Então é importante a gente diferenciar o termo da declaração, ok? E
E aqui para a gente encerrar, pessoal, a gente precisa de explicar, de comentar um pouco mais sobre esse termo de conciliação que nós vimos no slide anterior, que é fornecido quando a conciliação é bem sucedida. Então vamos lá. Parágrafo único do 625E, ele vai dizer o seguinte: o termo de conciliação é título executivo extrajudicial. Extrajudicial. Esse artigo aqui é muito importante em prova, pessoal. E terá eficácia liberatória geral. Eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Como assim, professor? O que esse artigo está dizendo? Vamos ver aqui o seguinte. Vamos por partes. Primeira parte, o artigo diz que o termo de conciliação é um título executivo. Como assim, professor? Como assim um título executivo? Isso aqui é para aquela situação em que empregado e empregador eles chegam a um consenso. Naquele nosso exemplo lá, R$40 mil de indenização pelo acidente sofrido. Mas o empregador não paga o empregado. Aqueles R$40 mil lá do termo de conciliação que foram acordados na comissão de conciliação prévia, o empregador simplesmente não paga o empregado. Então, o que a lei faz? A lei confere uma característica especial a esse termo de conciliação para facilitar a vida do empregado na hora de cobrar aquilo que o empregador lhe deve, ok? Então, ela diz que o termo de conciliação vai ser um título executivo. Isso vai permitir, isso vai facilitar muito a cobrança desses valores, desses R$40 mil. Vai fazer com que o empregado consiga entrar direto com uma ação de execução contra o empregador para penhorar alguns valores em conta bancária, para penhorar uma propriedade, ok? Isso vai facilitar, vai agilizar o recebimento desses valores por parte do empregado. Mas, além de ser um título executivo, a CLT diz que ele é extrajudicial. Ok? Ou seja, ele não é um título executivo judicial. Não é. Ele é extrajudicial. Por quê? Porque ele foi originado da Comissão de Conciliação Prévia, que é uma organização, um ente que não faz parte do Poder Judiciário. Então, é preciso registrar que é um título executivo extrajudicial. Ok? E agora para a parte final. O termo de conciliação terá eficácia liberatória geral. Como assim? O que vai acontecer? Vamos supor que aquele empregado concordou lá durante a reunião da comissão de conciliação prévia em receber os R$40 mil. Queria 100, mas aceitou os 40. Até para não ter que entrar com uma ação judicial, para receber logo os seus valores, ele concordou com os 40. E ele recebeu os 40. Mas o que aconteceu? Depois que ele recebeu esses valores, escutando os amigos, os parentes ali, ele falou, não, os 40 mil foram poucos. Né? Na verdade, eu mereço 80 mil, então eu preciso de cobrar, eu vou entrar com uma ação judicial pedindo mais 40 para o empregador. Pessoal, ele vai poder fazer isso? A resposta é não. Ele até vai poder entrar com a ação, mas essa ação vai ser julgada improcedente. Por quê? Porque lá atrás ele já concordou em receber só os 40 mil, de modo que ele deu quitação ao empregador. Então isso é a chamada eficácia liberatória geral. Ele liberou o empregador daquele dever de indenizar sobre aquele fato concreto. Ok? Então ele não vai poder entrar depois com uma ação para cobrar a verba relativa àquele fato. Ok? Então, regra geral, tem eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. O que é isso, professor? O empregado pode, não, aqui eu estou concordando em fazer esse acordo, né, fazermos essa conciliação, para aquele dano que eu sofri, para aquela indenização de R$40 mil. Mas eu vou ressalvar aqui as horas extras que eu não recebi, vou ressalvar aqui o adicional noturno que eu deixei de receber, né? Vou ressalvar aqui o plano de saúde que foi cortado lá naquela época. Então ele faz essas ressalvas e aí sim, pessoal, quanto a essas ressalvas, ele pode depois ingressar com uma ação cobrando essas diferenças. Ok? Pessoal, encerramos por aqui esse tema, comissão de conciliação prévia. Esperamos que tenham gostado e é muito importante destacar que no material PDF há diversos outros detalhes que vocês não podem deixar de lê-los. Ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima.